Hoje é dia 23 de fevereiro de 2026. Tive uma surpresa grata, gente. Estava lendo o colunista do Observatório da Imprensa, o Rui Martins, que é um jornalista experiente, ex-CBN, ex-Estadão, falando a respeito dos vídeos que eu tenho feito a respeito da mudança do Reinaldo Azevedo lá para o Metrópolis. O Congresso está chantageando o governo Lula com nova tentativa de redução de penas do Jair Bolsonaro, ou seja, uma nova anistia, se a CPI do Master não entrar. E nós temos que entrar, gente, na questão do absurdo que são os vazamentos sequenciais da Receita Federal e de outros órgãos de Estado. Como diz o Reinaldo Azevedo lá na Band News, o Moraes não agiu de ofício, isso é algo falso, e supor ser aceitável invadir o sigilo é namorar o caos, que é uma coisa que, na verdade, já está acontecendo. Vamos ver o vídeo do Reinaldão? Eu vou fazer um editorial longo hoje, vamos voltar a falar do caso Estopa também, os riscos que nós corremos nas eleições e os infiltrados. Vamos lá. É inaceitável a quebra ilegal de sigilo de qualquer pessoa. Ou é aceitável quebra de sigilo de qualquer pessoa? Será que a gente pode conviver com isso? Escuta aqui. Comprovadamente, se quebraram sigilos de ministros do Supremo, de familiares de ministros do Supremo. As pessoas estão dizendo, somos inocentes. Bom dia, Lucas. Bom dia, Aline. Agora, imaginar que o Supremo ficaria inerme diante disso, mas o Supremo não pode ficar, aliás, ele não pode ficar protegendo, em sua proteção também. Hoje eu vi uma coisa escancaradamente mentirosa da imprensa profissional. E a coisa escancaradamente mentirosa da imprensa profissional foi que o Alexandre agiu de ofício, que a PGR não pediu. Isso é mentira. Nós demos ontem aqui. A PGR pediu a ação do Supremo, e inclusive as medidas cautelares. Porque o crime aconteceu. Não, mas as pessoas que foram alvos agora estão dizendo que não foram elas, que estavam fazendo outra coisa. Ok, que se verifique. Agora, imaginar que não se vai fazer nada. Você pode odiar tudo. Escuta, você está certamente, você que me ouve, todo mundo que me ouve, está contra as lambanças do Master e não sei o quê, e quer que. Ok. Foram cometidos crimes, cada um pague. Agora, vem cá. Para combater esses crimes, outros crimes serão cometidos pelo Estado brasileiro? Essa gente surtou. Não pode ser assim. Mas tem ministros do Supremo que não estão satisfeitos com a decisão do Alexandre. Então vai brigar com a Procuradoria-Geral da República, que pediu medidas. E quais são os ministros do Supremo? Mas olha, está ficando um negócio, Vólio Bene, é impressionante. É impressionante também porque é uma manifestação coletiva de covardia. Quem está descontente? O Fux está descontente? É o Fux que está descontente? Por que ele não fala? Se ele está descontente, fala. Uhum. Aliás, o filho dele teve sigilo quebrado. Sim. Meu filho teve sigilo quebrado, mas eu não... Acho que o Alexandre fez mal. A Procuradoria também fez mal. Qual seria o procedimento? Nenhum. Porque quem quebra sigilo de ministros do Supremo, quebra sigilo de qualquer, inclusive o seu. Isso que o Reinaldo está falando. Vou perguntar de novo. Isso que o Reinaldo está falando é muito preciso, tá, gente? Eu estou conversando com algumas fontes que estão acompanhando a questão da Receita, e é o seguinte, o risco... Aliás, tem uma entrevista que vai sair no Meteoro esses dias. O risco não é uma nova Lava Jato. O risco são várias Lava Jatos baseadas em vazamentos legais. Tá, esse é o tamanho do risco. Nós estamos namorando, a extrema-direita principalmente está namorando, com o caos em cima desses vazamentos. Nós estamos namorando com o caos. Nós estamos namorando com a destruição do país. Nós estamos namorando com uma extrema-direita que vai conseguir ser pior do que o Jair Bolsonaro.
O empresariado brasileiro, que volta e meia é vítima de suspeitas, algumas fundadas, outras não, está querendo quebra de sigilo geral sem autorização judicial? Ou só quer para os outros? Ou só querem para os outros? Esses que estão aí. O que a gente tem aí do filho do Fux? Vai. Reinaldo, além da mulher do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi, o filho do ministro Luiz Fux, também teve os dados fiscais acessados indevidamente por servidores da Receita Federal, segundo o Metrópolis. De acordo com o portal, o advogado Rodrigo Fux, filho do magistrado, teria tido sua declaração de imposto de renda acessada sem autorização judicial. No âmbito do STF, Moraes determinou a apuração de um possível vazamento de dados dos ministros da Corte e de familiares, totalizando uma lista de cerca de 100 pessoas. A solicitação foi feita em janeiro. O presidente da Unafisco criticou a exposição dos nomes desses servidores e afirmou que a própria Receita tem como investigar esses acessos irregulares e descobrir suas motivações. Desculpe, senhor. Quebra ilegal de sigilo é crime. Quebra ilegal de sigilo é crime. Se não, gente, o que está se formando aqui, tá? É a Blitzkrieg que o Lucão está falando, e é o seguinte, a gente está transformando o Moro, que foi pego num crime, tá? O Delgatti cometeu um crime ao vazar aquele arquivo que deu origem à Vaza Jato e depois à Operação Spoofing. Mas ao vazar aquela questão, a gente está criando vários Sérgio Moros com isso aqui. Tá? As pessoas numa república democrática, elas têm direito ao sigilo, elas têm direito a se defender. Nós vivemos num Estado democrático de direito, nós vivemos com os direitos. O professor Pedro Serrano, inclusive, fala frequentemente que a esquerda mais recente, aí os marxistas criticam nós, né? A gente abandonou bastante da questão da luta revolucionária e a gente está lutando muito pela questão dos direitos, porque se depender dessa extrema-direita, nós vamos ficar definitivamente sem direitos, tá? Eles querem uma república onde todo mundo esteja vigiado, grampeado e seja vítima de dossiês. Não, que se saiba, não foi uma consulta regular. Agora, não estou condenando ninguém. Que é crime, é. A investigação está em curso. A servidora nega a quebra do sigilo. Vamos lá. Uma das servidoras envolvidas. Sim, depoimento à Polícia Federal. A servidora Ruth Machado dos Santos, que teria acessado dados cadastrais da mulher do ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou ter provas de que atendia uma pessoa presencialmente na agência da Receita Federal em que trabalha no Guarujá, no litoral paulista, no momento em que supostamente acessou informações da advogada Viviane Barsi. A mulher do magistrado está nos holofotes desde que o caso Master veio à tona, já que ela prestou serviços jurídicos, ou escritório dela, ao banco de Daniel Vorcaro. Além de Ruth, outros 3 funcionários do fisco foram alvo de operação de busca e apreensão nesta terça-feira, sob suspeita de vazar informações sigilosas de autoridades. A Receita apontou que Ruth acessou dados de Viviane no dia 21 de agosto de 2025. Em depoimento à Polícia Federal, a servidora informou que já havia sido instada pela própria Receita para explicar o acesso irregular, o que ela nega ter feito. Olha aqui, que se veja. A defesa dela emitiu uma nota dizendo que ela é inocente. Ok. Que se investigar. Agora, imaginar que não vai ser investigado, Pois é, Juvencio. Quebrar sigilo de qualquer pessoa sem autorização judicial é crime. O presidente da Unafisco, ele insiste numa tese inaceitável, a meu ver, em todo canto. Né? Vamos lá, rapidamente, vai. Presidente da Unafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. E a proporção da Polícia Federal que mira os 4 servidores do órgão suspeitos de acessar regularmente dados de ministros do STF e seus familiares. Para Kleber Cabral, as medidas têm caráter intimidatório. De acordo com o presidente da Unafisco, essa intimidação tende a limitar investigações sobre pessoas politicamente expostas na Receita. Vamos ao que ele afirmou. Tem um certo método para criar um discurso de vítima de que o STF foi atacado. Nossa percepção é que o objetivo é intimidatório, porque as medidas foram desproporcionais. Bom, e deveria ter sido feito o quê?
Não, ele deu uma entrevista dizendo que é menos perigoso investigar o PCC do que investigar o Supremo. Mas quem que quer investigar o Supremo? Tem investigação do Supremo na Receita ao arrepio da Justiça? E ele foi convidado a depor a PF. A gente está com a RE1 aí, vamos lá. Ele foi intimado nessa quinta a depor na Polícia Federal no âmbito desse inquérito que apura suspeitas de vazamentos de dados sigilosos de ministros do STF e de seus familiares. A intimação ocorreu depois dessa crítica pela forma como o ministro Alexandre de Moraes vinha conduzindo o processo. O depoimento está marcado para essa sexta-feira, amanhã. Vai ocorrer por videoconferência. Ainda ontem, Cabral deu essa série de entrevistas para veículos de imprensa. Olha aqui, ele pode ser crítico quanto for. Uma coisa é ser crítico. Outra coisa é acusar o Supremo de estar tentando coibir a investigação. O presidente do Nafisco está dizendo que o Supremo está atuando para obstruir a investigação? É isso? E que está cometendo ilegalidade? Preciso que sim. Veja. Crime foi cometido. Crime foi cometido. Não foi essa servidora? Foi alguém com a senha dela? Não, e nada disso endossa a lambança de ninguém. De ninguém. Apenas, como disse um cineasta, você não instaura o fascismo porque acha importante combater tarados. Todo mundo acha importante combater tarados. É o correto combater tarados. Mas nem por isso vamos para o fascismo, porque, afinal de contas, precisamos combater tarados. Não é mesmo? É só uma questão de pensamento. Muito boa a colocação do Reinaldo, e eu quero fazer só uma correção não, um acréscimo, né? O Lucão falou aqui, a galera tá esticando os limites legais para além do aceitável. Não, o fascismo, ele precisa ir além do aceitável. Ele precisa criar uma situação absurda. Porque ele é a tara. Por isso, por esse álibi que o Reinaldo Azevedo diz que não é verdade. A gente não está combatendo tarados. A gente está consolidando uma pornografia. A gente está consolidando o modus operandi, estava conversando com o Tony Garcia esse final de semana, da espionagem, da arapongagem, desse tipo de questão. Tá, é essa questão. E, Lucão, a questão toda que eu vejo assim, aí pergunto para a esquerda radical, tem que ficar assim, direitos para a revolução, tem a tese, eu não estou dizendo que é esses rapazes aí da esquerda radical, mas tem os caras do aceleracionismo, né? Que você piora a situação para melhorar ela através de um processo revolucionário. Mas isso não vai acontecer, gente. A gente está vivendo a quadra do recrudescimento fascista. E a oposição ao recrudescimento fascista é um sistema de direitos. Que, inclusive, eu acho que a questão dos direitos, eles tendem a ser revolucionários num aspecto em que nós somos muito mais humanistas do que a média histórica. A história, sobretudo a ocidental, é repleta de perseguição aos grupos marginalizados. E a gente, de fato, está operando uma revolução ao colocar essas pessoas na cidadania. E é por isso, gente, que nós temos que combater os infiltrados dentro do nosso campo. Eu quero aqui dar os parabéns pela coragem e por falar isso dentro do Brasil 247, da queridíssima Márcia Tiburi, que inclusive falou aqui no nosso canal, e ela falou a respeito do caso Estopa, num programa ali com a Andréia Trus. Vamos ver como é que foi essa conversa? Eu até tô com curiosidade que eu vi um trechinho só, queria ver o trecho. Vamos lá. Com você com muita alegria. Seja bem-vinda, e assim, né, e Márcia, a gente não tem um dia para falar de um avanço, né? É um dia melhor, né? Não, é um dia, uma pedrada atrás da outra, e a gente vai falar, obviamente, sobre essa... Eu já nem sei mais dizer qual a palavra, mas eu acho que está tudo dentro do fascismo, né? A banalização dessa violência de gênero, a gente, mulheres, né, sendo tratadas como propriedade masculina, a agressão vista como correção, né, ou uma disciplina.
A autonomia da gente sendo colocada num lugar para ser, basicamente, julgado. E a violência em todos os aspectos, seja pela violência física, seja pela violência quando a gente tenta combater a violência, é um nível absurdo. E eu queria, e obviamente, porque a gente está falando do seu livro, né, Ninfa Morta, e que você traz essa percepção do ódio às mulheres. É contigo, Márcia. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Oi, André. Então, obrigada mesmo. Bom, acho que nós temos, infelizmente, que nós mulheres que sofremos na pele as violências, quando eu falo assim, eu quero dizer, toda mulher conhece essa sentença imposta pelo patriarcado contra a sua existência, de uma maneira ou de outra. Agora mesmo, há poucos minutos, eu recebi um pedido de ajuda na internet. Isso acontece muito comigo, sabe? E veio uma moça me pedir ajuda, me contando o caso dela, um caso bem grave. Eu já passei para outros grupos, porque eu participo de muitos grupos, porque na minha vida atual, o que eu tento fazer é ajudar, participando dos coletivos e colocando as pessoas em contato e movendo aquilo que tiver ao meu alcance, que a gente, como pessoa individual, não tem muito o que fazer, né? Mas aquilo que a gente pode fazer, que a nossa ética manda a gente fazer, a gente deve fazer, né? E essa mulher, hoje ela já está andando, mas ela, quando se separou do marido, ela estava numa cadeira de rodas e passou por uma relação abusiva durante 10 anos, perdeu a memória, ficou desacordada há muito tempo, conseguiu ficar com os filhos, mas o pai das crianças, né, o genitor das crianças, que de pai tem muito pouco, mora em outro país, enfim. Estou falando de uma mulher branca. Estou falando que ela é branca para dizer a misoginia e a violência contra mulheres, ela tem gênero, tem raça e tem classe, mas atinge todas as raças, todas as classes, todos os gêneros, e mulheres brancas, cis, héteras, também sofrem esse tipo de coisa. Eu digo isso para dizer da profundidade, embora haja, claro, muitas mulheres que são apoiadoras do patriarcado. A maioria dessas mulheres que são apoiadoras do patriarcado, na verdade, são mulheres acovardadas, que foram tornadas submissas pelo medo, e se tornaram covardes justamente pelo medo. Porque, aliás, em termos de filosofia, André, quando a gente fala de medo, a gente tem sempre duas reações diante do medo, né? Ou a gente se torna corajosa, ou a gente se torna acovardada. E isso depende de muitos fatores. Eu não estou querendo dizer que a gente vai condenar os covardes. Não é assim. A gente vai ter que tentar entender, no caso das mulheres, entendê-las, tentar fazer com que elas acordem. É isso que a gente quer, né? Eu me lembro aqui do caso da Cíntia Chagas, uma mulher de direita, né? Ficou famosa meses atrás, no ano passado. Teve uma conversa com a Manuela Dávila que foi muito importante. E ela, quando foi atacada e quase morta pelo ex-marido, que é um deputado, cujo nome agora não lembro, Lucas mais Wolff. Um desses aí da Alesp, aqui de São Paulo, essa mulher foi apoiada pelas mulheres feministas, óbvio, né? Porque as mulheres feministas, elas não fazem diferença entre uma mulher de direita e uma mulher de esquerda. Por quê? Porque elas sabem que as mulheres de direita são, na verdade, mulheres que ainda não raciocinaram e não alcançaram uma consciência sobre a sua própria condição. Então, são pessoas que ainda estão com um raciocínio limitado. Mas se elas começarem a pensar com mais rigor, com mais atenção, elas vão sair desse estado. Mas eu estou falando tudo isso, claro, porque a gente está falando de ódio. Você citou o meu livro, o Ninfa Morta, que é um livro, é uma discussão, uma reflexão sobre o ódio às mulheres, sobre a misoginia, e parece que a gente está vivendo uma espécie de surto, de epidemia. As pessoas têm falado assim, a gente pode usar a expressão histeria de massa, a histeria do supermacho. Não vai dar tempo de fazer explanações acadêmicas aqui, mas se trata disso. Eu, aliás, acabei de escrever um artigo para a revista Cult,
sobre isso, sobre o gênero do mal, que é uma tese que eu também levanto no meu livro, porque eu falo assim, do jeito que o patriarcado se organiza, ele criou 2 gêneros, o gênero matador e o gênero matável. Os homens são o gênero matador, as mulheres, sejam elas trans, cis, não importa, são o gênero matável. Então, é disso que a gente está falando também. E um detalhe, que eu também acho que a gente, só para costurar aqui mais um detalhe, eu acho que é muito interessante que as pessoas percebam a continuidade que existe entre as formas de violência, né? Então, aquela violência misógina e a violência que é o extremo, a violência absoluta, que é o feminicídio, elas têm um elo, elas estão ligadas entre si, porque é uma cultura da misoginia que se torna também uma cultura que viabiliza o feminicídio. Não existe feminicídio sem misoginia. Sim. Existe misoginia sem feminicídio, quer dizer, nem toda misoginia praticada leva a um feminicídio, mas as condições de possibilidade do feminicídio são todas misóginas. Ou seja, tem o ódio às mulheres que está ali na base. É possível, sim, que um homem contenha o seu ódio. É possível até que existam homens que não participam desse ódio. Mas... Ai, meu Deus. Deixa eu depois... Não sei como que alguém me ligou aqui bem agora. Desculpa. E aí... Até pensei que era você, porque era uma Andréia que estava me ligando. Eu pensei que... Então... O André está delirando, né? Então, aí eu pensei, nossa, pode ser um erro. Mas, enfim, desculpa. Mas é disso que a gente está falando. A gente está falando de condições de possibilidade da violência que são geradas por uma violência estruturadora, simbólica, que está na base, que organiza tudo, que define esse sistema do jeito que ele é. E aí essa continuidade precisa ser analisada. E aí, um outro detalhe interessante que a gente também pode discutir, se você quiser, é a história desse cara, do tal Thales Machado, que matou os 2 filhos, matou a mulher e matou, quer dizer, se matou, né? Não matou a mulher, mas a própria ex-esposa, quando veio à tona a verdade do caso, que eu não sei se as pessoas estão sabendo, porque a onda de misoginia, de culpabilização dessa mulher, porque acreditaram na carta do suicida, que era uma carta de um chantagista, de um sujeito... Como que essa voz é sempre mais ouvida? Porque essa voz entrega. Entrega quem é, entrega o que faz, entrega como pensa. Então, Andréa, eu acho que está em jogo também que o mundo é dos homens. Esse mundo aqui que a gente está vivendo, essa sociedade, todo o sistema econômico, político e o patriarcado, que é o sistema de gênero que está por trás do sistema econômico e político, ele é estruturado, evidentemente, em cima do poder/violência masculino. É um mundo dos homens, em que os homens são donos do poder, eles têm o monopólio da violência, são donos do poder político, do poder econômico, e eles se acham, e por quê? Porque o sistema se organizou assim, que eles são donos dos corpos das mulheres. Seja na hora de espancar, seja na hora de matar, seja na hora de estuprar, seja na hora de fazer lei contra o aborto das mulheres, eles acham que eles são donos do útero, da consciência, do corpo, da imagem, do corpo inteiro, da existência de uma mulher. Então, e tem também nisso, claro, já que eles são donos de todo o poder, são donos da voz. Voz é uma metáfora do poder. Então, por isso que uma mulher que fala irrita tanto. Uma mulher que tem voz é como se ela tivesse falo, como dizia um filósofo chamado Derrida. Esse sistema é falocêntrico ou falogocêntrico. Uma mulher que fala é uma mulher que parece que tem o falo. É uma mulher que tem essa mulher que tem voz. Que tem aquilo que os machos tanto valorizam, né, Márcia? É uma mulher que ameaça a masculinidade dos homens, ameaça a virilidade deles, porque eles gostariam de ser os donos de todas as palavras, e sempre foram. Até que, ao longo dos tempos, as mulheres começaram também a invadir, na cabeça deles é uma invasão, né? A participar da produção da linguagem. Então, as mulheres começaram a escrever, as mulheres começaram a, como dizia a Olympe de Gouges, que foi
passou por uma guilhotina, foi morta, foi guilhotinada pelos esquerdomachos lá da Revolução Francesa. Essa mulher, o que ela fez de tão errado? Ela chegou no cadafalso e ela disse, olha, se uma mulher pode chegar aqui no cadafalso, ela também deveria poder chegar lá na tribuna e falar o que ela pensa, né? Porque se ela está sendo punida aqui, ela devia ter pelo menos direito de se expressar. Mas o patriarcado controla isso. Por quê? Porque é através desse controle que os homens que eles conseguem não dividir poder com as mulheres. Uma coisa que os homens detestam é equiparação, porque a equiparação vai obrigar eles a lavarem a louça, a cuidar dos filhos, a pagar as contas como uma mulher paga, a fazer os trabalhos não remunerados, os trabalhos do cuidado, fazer um monte de coisa chata, né, Andréia? É disso que se trata também. Então, acho que tudo está conectado e as pessoas que são inteligentes e que sabem fazer esses nexos vão entender do que eu estou falando, né? Mas é interessante porque, assim, obviamente, quando a gente traz esse debate, não demora muito, começa a chegar aqui também uma crítica, e vieram aqui falar como algo identitário, eu acho muito perigoso, Márcia. Todo um processo de violência estrutural, uma violência estrutural que é ligada dentro de um projeto, desde a nossa formação, quer dizer, uma estrutura realmente cristalizada, né, nesse lugar do homem como um projeto político e um projeto de poder, e que também nos violenta quando a gente vai combater isso. Quando a gente combate isso, seja no individual ou no coletivo. Quer dizer, é interessante a gente falar que, né, e você, Márcia, a gente não precisa nem falar, a quantidade, né, da forma como falar sobre isso te traz um ônus também. Ah, sim, eu pago o preço, né? Eu pago o preço. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu vivo muito de bem comigo, André, porque eu faço aquilo que a minha consciência manda. Eu tento ser sempre correta, justa, sincera e assim, tento praticar a minha ético-política feminista, ajudando mulheres, ao mesmo tempo praticando isso que eu chamo de feminismo dialógico, ou seja, eu acho que o feminismo é para todo mundo, ele é uma postura, como eu digo, uma ético-política, não é uma ideologia, é uma ético-política, né? E, claro, hoje em dia a gente está se enfrentando com um avanço do machismo e um avanço da misoginia, né, como ódio às mulheres, porque também tem um mercado do ódio que está em jogo, e esse mercado do ódio, ele também tem coisas bizarras, né? O mercado do ódio está aí na internet, homens fazendo discursos contra mulheres, eu sou vítima de vários, tem alguns que eu processo, sou perseguida. Nesse atual momento, eu estou, por exemplo, esperando uma liminar na justiça de afastamento em relação ao Leonardo Stoppa, por exemplo, né? Do que se trata essa medida, Márcia? Porque o Leonardo Stoppa, por exemplo, ele começou a falar muito sobre mim. No ano passado, eu já o processei. Corajosa Márcia, tá falando sobre o Leonardo Stoppa dentro do Brasil 247, que o teve como colunista. Parabéns ao 247 também por ouvi-la a respeito disso. E ele começou a me difamar, me caluniar, falar coisas absolutamente absurdas a meu respeito, numa época que eu nem nunca tinha falado sobre ele publicamente. E aí isso circula aí a mídia de esquerda tem falado muito. E estou falando desse caso porque é um caso. Eu só discordo um pouco disso. Não tá falando tanto assim, né, Márcia? Você tá sendo generosa. Vamos lá. Um caso grave, assim, um caso que envolve uma ex-esposa, envolve uma criança que é a filha dele. E o que eu fiz nesse caso foi tentar ajudar a ex-esposa dele, que vivia numa situação que eu entendi que era de fragilidade, uma grande fragilidade devido a muita violência sofrida, e também a criança, né? E esse sujeito começou a participar de um mercado de ódio, em que ele usava a própria filha como uma espécie de isca para ganhar dinheiro, e ele monetizou um sofrimento que ele tinha em relação à filha, um sofrimento que eu coloco entre aspas, porque eu conheço a história, e eu sei que ele mentiu em relação a essa criança. E as advogadas que atuam no caso pro bono têm também contado essa história, e as pessoas que têm ajudado
a ex-esposa do Leonardo Stoppa, são pessoas, mulheres, que ficam com muita pena do que ela estava vivendo e que sabem o nível de perturbação emocional que uma pessoa vive quando ela é vítima também de um sujeito perturbado emocionalmente. Então, o sofrimento psíquico enfim, todo o sistema gerado, né, digamos, uma pessoa que sofre violência psíquica, ela fica deprimida, ela fica abalada, ela não sabe o que fazer, ela fica confusa. Então, existe isso é aquele ciclo também da violência, né, Márcia? Né, a subjetividade, né, da violência. Então tem tudo isso, e aí, claro, a postura antiética e a postura perigosíssima desse cidadão, né? Mas, vejam, aí vem o caso do tal Thales Machado. Eu não estou fazendo nexo entre as duas coisas diretamente. Não, um caso é Leonardo Stoppa, outro Thales Machado. O que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas costumam não acreditar nas mulheres, e veja, mesmo num grupo gigantesco de mulheres como nós somos, só as mulheres acreditaram ou alguns homens estão acreditando, tanto que tem homens do campo da esquerda que estão se manifestando, tentando ajudar a própria Jennifer, porque são poucos esses homens, mas existem, mas, digamos assim, a sociedade como um todo não acredita. Como não? Por quê? Porque, voltando à história da voz, acredita-se num homem, não se acredita numa mulher. Um homem chega e diz, estou sofrendo, não posso ver minha filha, todo mundo acredita nele. Uhum. E todo mundo já previamente, e é nisso que reside o arcabouço misógino desse sistema, todo mundo previamente acha que as mulheres são as inimigas. Isso que a Márcia está falando é importantíssimo, tá? Você não precisa acreditar em mim, você não precisa acreditar na Márcia. Olhem nas lives em que a Jennifer participou e que alguma das advogadas participou, são 4 lives, pelo menos. 4 lives, pelo menos. Não vejam o que a gente falou. Vejam os documentos que são apresentados. É apresentado diálogos na íntegra do seu Leonardo Stoppa e da advogada da ex-mulher dele. Você lendo o diálogo na íntegra, você vê que ele foi oferecido a ele visitar a filha no Natal e ele declinou dessa informação. Então não tem homem coitado. Não tem homem vítima. Não tem chororô, não tem mimimi. Do ponto de vista das provas, é factual dizer que ele ignorou a própria filha. E ainda tem o agravante dele usar a imagem da menina nos pedidos de Pix, tanto que ele recuou disso. Tá? Gente, estamos sem nenhum superchat, fechamos as metas de membros aqui, graças ao nosso querido Fernando e a terapia, hein? O Fernando está sempre colaborando com a gente, pessoal. Eu quero que pessoas diferentes contribuam para a Folha TV para a gente continuar cobrindo essa questão. Vamos lá. Eva e Pandora. Eva na mitologia cristã, Pandora na mitologia grega. Essas mulheres que trazem a desgraça para o mundo. Então, no meu livro da Ninfa Morta, tem inclusive um capítulo sobre a construção da inimiga. O que é a construção do inimigo? É uma tática populista típica do fascismo. Eu quis mostrar a continuidade entre o fascismo e o patriarcado, e o machismo desse patriarcado, evidentemente. E se trata disso, constrói-se também uma inimiga. Os fascistas construíram um inimigo que eram os socialistas e os comunistas imaginários. O machismo constrói a mulher como inimiga, o patriarcado constrói a mulher como inimiga. Os esquerdomachos constroem os identitários, entre aspas, como inimigos. Eu escrevi um artigo para a revista Cult, acabei de falar isso, que é sobre a assinatura identitária dos estupradores, dos Jeffrey Epsteins da vida, dos esquerdomachos que não assumem a violência que os constitui subjetivamente. Nós conhecemos vários, e claro, eu não estou falando que todos os nossos colegas de esquerda são esquerdomachos, isso é óbvio, né, gente? Estou falando que tem muitos. E mesmo aqueles que não são, muitas vezes não são os carrascos, não são os maldosos, muitas vezes têm medo de se pronunciar
Porque aí vem o quê? Privilégio, né, Márcia? Porque né, eu sou bom, entendeu? Né? Eu acho que esse lugar do eu sou bom já se completa, e não é por aí. E tem a broderagem, né? E tem aquela coisa, vamos preservar aqui o nosso espaço, e vamos preservar nosso lugar. Eu, assim, acho que eu entendo, sabe? Porque as pessoas sempre calculam sobre o que elas têm a perder. E eu, talvez, Andréia, como pessoa física, e eu não sou, e sozinha, como sou uma pessoa muito sozinha, hoje eu não tenho nenhuma instituição, sou uma pessoa que, enfim, cuido da minha vida, mas quero dizer, eu não sou boa desse cálculo, entendeu? Porque eu sou muito apaixonada pela verdade. Não é à toa que eu estudei filosofia a vida inteira e ensinei isso, né? Porque a filosofia é isso, é o trabalho da verdade, é a busca da verdade, e aí você... Concordo, Saragóis. Nunca acredite num homem coitadinho que se acha bonzinho, nunca. Geralmente é red flag, né, cara? O coitadinho, ai de mim, coitado de mim, sou tão desconstruído, geralmente é um bosta, né? É um merda, né? Paga realmente um preço. E eu acho que se nós não pagarmos esse preço, a sociedade só vai avançar em hipocrisia e cinismo. E como eu sou uma pessoa feminista também, eu me sinto na obrigação de fazer essas revelações. Dentro, claro, dos limites da minha compreensão, dentro dos limites do meu espaço, dentro dos limites também dos inimigos que eu vou arranjando, das pessoas que vão antipatizando comigo, mas eu estou de boas comigo, sabe? Porque eu me sinto em paz com a minha consciência. E com os meus livros. Márcia, é um sistema que agora, para piorar a situação, ele é monetizado. As pessoas ganham dinheiro para falar absurdos na TV, né? nas redes. E isso traz um impacto também. Então, e aí vem a história. Os homens criaram essa machosfera, as redes sociais, as big techs, são redes de homens fascistoides, grandes bilionários envolvidos com Jeffrey Epstein. Todos eles manipulam muito dinheiro. O capitalismo, como dizia o Theodor Adorno, sempre perseguiu os corpos das mulheres, dos negros e dos trabalhadores, né? O Adorno e o Horkheimer, aliás, já tinham essa percepção de que esses corpos, e dos judeus também, e dos corpos, enfim, marcados pelo preconceito capacitista, e aí a gente pode colocar os corpos periféricos, os corpos racializados de uma maneira geral. Mas, enfim, digo isso porque o que está em jogo para a gente também é entender como o poder e a violência funcionam na mão dos homens. E que vão fazer uso inescrupuloso, seja em que ambiente for, desse elemento. E aí é muito raro a gente ver um homem que tenha conseguido se despir desse lugar de privilégio. E aí que vem a história. Nesse momento em que o ponto que eu quero chegar na colocação que você fez, nesse ponto da história em que as mulheres evoluíram muito economicamente, socialmente, no campo do trabalho, olha as pesquisas, né? A participação das mulheres na vida da pesquisa, essa médica agora que fez esse estudo que revelou, enfim, trouxe à tona, eu estou esquecendo o nome dela, trouxe à tona a... Tatiana, essa médica fabulosa, enfim. Então, a gente vai vendo a quantidade de mulheres que evoluíram nas suas profissões, na ciência, nas artes, na política, em todos os espaços da vida, e os homens ficando para trás. E as mulheres evoluíram também espiritualmente. Estou usando espírito aqui no sentido da cultura. Então, as mulheres hoje sabem falar, sabem se expressar, sabem construir comunidades. As mulheres fazem tanta coisa, só que as mulheres não visam o poder. Elas não visam, e quando visam um certo poder, não visam a dominação, que é o que os homens fazem. Os homens querem dominar. E aí eles se juntam entre eles, com seus narcisismos, para dominar. E usam a violência e o poder para dominar. E as mulheres não fazem isso. E aí vem a história. Nesse momento em que as mulheres estão no topo, o que os homens fazem? Transformam a sua miséria espiritual, o seu ódio, eles transformam isso em mercadoria.
E eles vão vender ódio, vender discurso de ódio. O discurso de ódio, que é a misoginia, faz parte da história. Desde que a gente conhece textos na história da humanidade, todos os textos da Bíblia para cá, da Odisseia, da Ilíada para cá, o que a gente vê é misoginia. É fundamental isso que a Márcia está falando, tá? Meu amigo Adriano Viara, ele estava lembrando para mim outro dia que o preconceito primordial é a misoginia. A misoginia, inclusive, ela é anterior ao racismo. E é por isso que a gente tem que ter esse combate muito claro dentro do nosso campo, gente. O alerta da Márcia, o livro Ninfa Morta, eu recebi aqui, entrevistei ela lá no Meteoro Brasil, é fundamental. Ninfa Morta é um livro que precisa ser visto, é uma reflexão riquíssima da Márcia Tiburi, e fantástico que ela tá do lado da Jennifer nessa briga absurda que o Leonardo Stoppa empreendeu contra a própria ex-mulher. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!